E aí, pessoal, você está na Mente de Homem e a notícia de hoje é uma análise 5 anos depois de qual foi o impacto do Covid na vida dos americanos. E aqui a gente consegue encontrar algumas informações legais que eles explicam que foi uma das maiores pandemias da nossa história, tal. E algumas trends sociais aconteceram que foi um divisor de águas para a humanidade. E aí, aqui eles vão detalhar sobre isso, que é o aumento do extremismo entre os partidos, esquerda e direita, a diminuição da confiança em várias instituições e um, uma grande fissura, assim, uma ferida muito grande no ambiente informativo. Então, o que, que eles estão falando? A política, as empresas e os noticiários saíram muito mal depois dessa pandemia. E aqui eles vão analisar qual é a visão do povo, enfim, vamos mergulhar em cima disso. Aqui, nesse primeiro gráfico, eles pegaram um grupo e fizeram perguntas do seguinte: vocês acham qual que vocês acreditam que foi o impacto do Covid nos Estados Unidos? E aí eles pegaram, esse grupo separaram, e aí 72% falou, com certeza dividiu o país no meio. 16% falou que não teve tanto impacto, e 11% falou que trouxe o país para mais próximo. O país ficou mais unido. E aí você para. E aí vamos analisar isso. O que os noticiários, o que os políticos estavam fazendo nessa época? O pessoal fazia terrorismo sobre máscara, falava tem que denunciar a pessoa, fazer ostracismo, excluir. Se a pessoa tentava abrir o estabelecimento dela, ela tinha o perigo de lacrarem o lugar e com multa. Alguns lugares, por exemplo, no Brasil, em São Paulo principalmente, você tinha que justificar as suas idas e vindas se a polícia te encontrasse. Ou seja, foi um regime de ditadura gigantesco. Gigantesco. E era a guerra de quem acreditava que estava fazendo muito barulho por conta disso, por conta do Covid, e quem acreditava que era o vírus mais mortal do universo. E nisso, essa visão tá muito certa. A porra do país ficou toda dividida. O reflexo dos Estados Unidos está igualzinho no Brasil. Aqui tem um ponto interessante nesse gráfico, que é o quê? Eles falam que a pandemia deixou poucos aspectos da vida do americano intocada. Deixou ferida na vida da pessoa. E olha que bizarro. O que a gente vê? Desses 3/4, 6% deles dizem que eles não se recuperaram ainda do que o Covid fez com a pessoa. E aí a gente entra em alguns aspectos, que é o dano psicológico, dano material, dano físico. Eu conheço pessoas que ficaram sequeladas fisicamente, não sei se por conta do Covid, por conta da vacina, não sou médico. Quando abrirem esses dados, com certeza a gente vai descobrir, mas hoje é uma incógnita. Eu não sei dizer se o Covid, a doença em si, o vírus,
teria tanto impacto físico como teve o pós-vacina. Aí aqui 24% das pessoas falaram que de alguma forma eles se recuperaram e 44% falaram que se recuperaram na maioria. O engraçado é que eu conheci pessoas que ficaram com arritmia, que ficaram com aqueles espasmos respiratórios que a pessoa tenta buscar ar, pessoas que ficaram com terror. Você vê doido na rua andando de máscara até hoje. Tipo, aquelas máscaras de pano que não servem para nada. Assim, teve gente que ficou sequelada mentalmente forte. E aí aqui, putz, é muito bacana. Eles separaram grupos falando assim, olha, nesses grupos vocês acreditam que o, o Covid ele foi tipo uma gripezinha, um resfriadinho, ou ele foi pior do que uma gripezinha? E aí, olha que interessante. Os americanos adultos, 40% falou que não era pior do que uma gripe, e 56% falou que era pior. Aí pega eles separaram pelos partidos, os republicanos e os democratas. Aí você vê a discrepância de narrativa gigantesca, que é o quê? Os republicanos, que é a galera do Trump, 61% falando que era tipo uma gripezinha mesmo, podia pegar e não dava nada. E aí os democratas, quase 80% da galera falando que o negócio era assim, pegou, deu M. Eles separaram se era algo que eles não precisavam se preocupar ou a gente não levou o negócio tão a sério. E aí, os americanos, na maioria, falaram que não era algo que precisava se preocupar. Nos republicanos foi quase a maioria falando, meu, era deixar a natureza cuidar das coisas que o sistema imunológico ia cuidar. E aqui os democratas, e olha que engraçado, nos democratas, eles, apesar de terem uma visão mais catastrófica do que foi o Covid, aqui a gente vê uma queda mais aproximada pro. A gente não precisava ter criado todo esse alarde. E aí, seguindo nessa linha. Aqui, eles falam sobre medidas de segurança e de saúde e qual é a visão dos americanos, republicanos e democratas. Então, a maioria dos republicanos aqui dizem que deveria ter menos restrições no período da pandemia. Então, 62% dos republicanos falaram que deveria ser mais brando o lockdown. 30% falaram que estava certinho. E aqui, nos democratas, só 15%, e a maioria, falando que ou tinha que ser mais restrito, não sei como que ia ser mais restrito para falar a real, ia deixar cada um, ia ser na pegada da China, ia enfiar a galera, ia parafusar a porta do pessoal, eu não sei como, e podia ser mais restrito, é bizarro, meu. Mas assim, é perceptível que o dano psicológico que essa pandemia causou, as pessoas não conseguiram se curar mentalmente nesses 5 anos. Se a gente for falar economicamente, a gente tá pagando a conta até agora, né? Ó, putz, isso aqui é muito da hora. É a visão dos americanos sobre a mídia e como eles abordaram a pandemia no noticiário. Então, ó, no geral, 54% dos americanos dizem que a mídia exagerou sobre o risco do Covid. Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Então aqui, ó, 8 em cada 10 republicanos dizem que a mídia exagerou sobre os riscos do Covid. Então aqui, ó,
altamente exagerado, mais ou menos exagerado. Falou que o risco estava certinho, não levou o risco a sério e não levou os riscos a sério de jeito nenhum. Então, assim, é o pessoal que queria. Era Jimmy Bolha em todo mundo. E olha que engraçado. Aparentemente, a maioria dos americanos tem a impressão de que a mídia criou um estado de pânico entre eles. Os republicanos não dá nem para levar em consideração nesse aspecto. Eles são muito mais voltados à liberdade do que ó, os democratas em si. Então, isso daqui mostra que depois do Covid, o jornalismo ele perdeu muita credibilidade trazendo as notícias, porque eles perceberam que o intuito não é informar a pessoa, é causar algum sentimento, medo, desespero, desesperança. Você escolhe o sentimento negativo, que é o que vende mais. E olha que engraçado, isso era uma coisa que eu não sabia. Os encontros religiosos, eles aumentaram no pós-pandemia. Então eles fizeram aqui uma análise de como eram os pontos, as pessoas antes e depois, participando de missas, cultos religiosos pessoalmente. Então de 13% subiu para 32%. Aí, assistir programas religiosos, eu acho que daí é coisa mais de senhorinha, então faz até sentido ter dado uma caída. Oh, e aí a participação em pessoa, virtualmente, ou os dois, tá com cara de que meio que se manteve estável. Mas isso aqui é extremamente interessante. As pessoas elas começaram a participar mais presencialmente dos cultos. Talvez essa sensação de fragilidade da humanidade fez com que a gente percebesse que a gente não era o nosso próprio Deus, saca? É engraçado que mesmo na tragédia, a gente consegue tirar coisas boas. Fiquem com Deus, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Tamo junto. Beijão.